E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O movimento de mercado do Santos ganhou um capítulo de peso com a chegada de Gabriel Menino, meio-campista de 25 anos, em acordo temporário até o último dia de dezembro, com gatilho contratual para aquisição definitiva. A operação, costurada em paralelo à saída de Vitor Hugo para Belo Horizonte, redesenha o setor central e sinaliza uma estratégia clara: manter intensidade, versatilidade e capacidade de decisão em jogos grandes. Nos bastidores, a engenharia do negócio revela pragmatismo. A transferência de Vitor Hugo, articulada em conjunto com o Clube Mineiro e o Flamengo, abriu uma janela para que o Santos garantisse reposição imediata sem comprometer o planejamento financeiro. Ao incluir opção de compra, a diretoria preserva autonomia para avaliar desempenho, adaptação e impacto coletivo antes de um compromisso de longo prazo. O perfil do novo meio-campista atende demandas específicas do treinador. Com leitura de jogo, chegada à área e boa execução em bolas paradas, Gabriel Menino oferece múltiplas funções: interior com condução, apoio na saída de três, cobertura de laterais e presença ofensiva em segunda linha. Em um elenco que busca variações táticas, essa polivalência é trunfo valioso. A integração ao calendário competitivo será rápida. A expectativa é de que o jogador esteja apto para o confronto contra o Palmeiras na segunda rodada estadual, um teste de alta exigência que pode acelerar a química com o grupo. Clássicos costumam revelar encaixes e expor ajustes, e o meio-campo será o termômetro da nova configuração. A saída de Vitor Hugo criou um vácuo de funções que não se resolve apenas com reposição nominal. O Santos precisa manter volume de jogo, agressividade na pressão e capacidade de acelerar transições. Gabriel Menino chega com a missão de sustentar esses pilares, oferecendo alternativa de passe vertical e presença em zonas de finalização. O contexto recente do clube adiciona a camada de expectativa. Com a estreia de Gabigol e impacto imediato no placar, o ambiente ganhou confiança e energia. A entrada de um meio-campista com repertório ofensivo potencializa sinergias, atacantes com mobilidade, pontas com profundidade e laterais que apoiam com constância tendem a se beneficiar de um articulador que pisa na área. Do ponto de vista estratégico, o contrato com opção de compra é um mecanismo de proteção e oportunidade. Se o desempenho confirmar projeções, o clube terá prioridade para consolidar o ativo. Se ajustes forem necessários, há margem para reavaliar sem comprometer o orçamento. Em um mercado volátil, decisões com etapas e métricas claras reduzem riscos. A disputa por espaço no setor central será intensa, e isso é positivo. Competição interna eleva nível de treino, acelera a adaptação e cria alternativas para diferentes planos de jogo. O treinador ganha ferramentas para responder a cenários adversos sem perder identidade, alternando entre controle e verticalidade conforme o adversário. O clássico contra o Palmeiras adiciona narrativa. Enfrentar um rival tradicional logo na sequência da chegada de um reforço que conhece o ambiente de jogos grandes pode ser um catalisador. Em partidas desse porte, detalhes decidem: bola parada, segunda bola, transição curta. O novo meio-campista tem repertório para influenciar esses momentos. A leitura de elenco indica que o Santos busca um meio-campo com capacidade de sustentar ritmo alto por 90 minutos. Para isso, é essencial ter jogadores que alternem funções sem perder intensidade. Gabriel Menino pode atuar como conector entre defesa e ataque, oferecendo linhas de passe e ocupando espaços que abrem corredores para atacantes. Há também o componente de liderança técnica. Jogadores com vivência em partidas decisivas tendem a acelerar processos de comunicação em campo, ajustando posicionamentos e orientando companheiros em tempo real. Em um time que passa por renovação de protagonismo, essa voz é valiosa. O impacto fora das quatro linhas não deve ser subestimado. Reforços com narrativa competitiva fortalecem a marca, atraem a atenção de patrocinadores e ampliam a confiança da torcida. Quando o desempenho acompanha, o ciclo se retroalimenta: mais exposição, mais receita, mais capacidade de investimento. A comissão técnica terá a tarefa de calibrar carga de treino e minutagem inicial.
A ideia é equilibrar adaptação com necessidade de resultado, evitando saltos que comprometam consistência. Metas por fase, participação, influência em construção, contribuição em finalizações, ajudam a medir evolução sem perder o foco coletivo. O desenho tático pode explorar diferentes zonas. Em saída, o meio-campista pode baixar para formar triângulos e liberar laterais. Em fase ofensiva, atacar o espaço entre linhas e oferecer opção de finalização de média distância. Em transições, sua leitura de espaço e tempo pode transformar recuperação em chance real. A operação com o Clube Mineiro expõe um jogo de interesses bem administrado. Ao abrir mão de um atleta para viabilizar outra compra, o parceiro de negociação criou uma ponte que o Santos soube atravessar com rapidez. Esse tipo de articulação exige confiança, timing e clareza de objetivos, elementos que, quando alinhados, geram ganhos para todos os envolvidos. O torcedor quer ver impacto imediato, e a mensagem é direta: há plano, há encaixe e há ambição. A combinação de um ataque reforçado com um meio-campo mais dinâmico pode elevar o teto de desempenho e criar um time capaz de competir em diferentes cenários sem perder agressividade. Em termos de métricas, o clube deve observar indicadores que vão além de gols e assistências, progressões, passes que quebram linhas, recuperações em campo ofensivo e participação em ações de bola parada. Esses dados, quando conectados ao resultado, ajudam a validar a decisão de ativar a cláusula de compra. O horizonte da temporada pede consistência. Com jogos em sequência e metas ambiciosas, a rotação será determinante. Jogadores que sustentam intensidade e executam múltiplas funções ganham relevância, e é nesse espaço que Gabriel Menino pode se tornar peça-chave. No fim, a contratação não é apenas uma resposta a uma saída. É um movimento que reforça identidade, amplia repertório e sinaliza que o Santos está disposto a transformar expectativa em desempenho. Se a integração se confirmar em campo, o clube terá dado um passo sólido na construção de um projeto competitivo e sustentável ao longo do ano. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um vídeo curto, mas de enorme impacto, começou a circular nas redes sociais e rapidamente se transformou em pauta obrigatória nos programas esportivos. Neles, Zinedine Zidane, ídolo francês e um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial, revela o que respondeu quando foi convidado a treinar o Santos. A gravação, aparentemente feita em um ambiente descontraído, despertou curiosidade imediata. Afinal, o que teria dito o ex-comandante do Real Madrid ao ouvir o nome do clube da Vila Belmiro? A cena mostra Zidane sorridente, mas ao mesmo tempo sério ao falar sobre a sondagem. O francês não apenas confirma que houve contato, como detalha sua reação inicial. Esse detalhe foi suficiente para incendiar a torcida santista e provocar uma onda de especulações sobre bastidores da negociação. O público, ávido por informações, passou a analisar cada palavra do vídeo como se fosse uma pista de um enredo maior. Torcedores do Santos reagiram com entusiasmo e incredulidade. Para muitos, ouvir Zidane mencionar o clube já é motivo de orgulho, independentemente da resposta final. A ideia de que um dos maiores nomes do futebol mundial tenha considerado o Santos em algum momento reforça a grandeza da instituição e alimenta o sonho de ver o time comandado por um técnico de renome internacional. Nos programas esportivos, o tema rapidamente se tornou pauta obrigatória. Jornalistas e comentaristas debateram intensamente o conteúdo do vídeo, tentando interpretar se a fala de Zidane foi apenas uma lembrança de uma sondagem distante ou se há, de fato, uma possibilidade concreta de aproximação. O mistério em torno da resposta mantém o público em suspense e garante que o assunto continue dominando as manchetes. A diretoria do Santos, até o momento, preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o episódio. Esse silêncio estratégico apenas aumenta a curiosidade e dá margem para especulações. Muitos acreditam que o clube tenha, sim, tentado abrir conversas com Zidane em algum momento, talvez como parte de um projeto ambicioso de internacionalização da marca. O impacto da revelação também atingiu os rivais.
Torcedores de outros clubes reagiram com surpresa e até certo desconforto, reconhecendo que a simples menção de Zidane ao Santos já coloca o Peixe em um patamar diferenciado. A rivalidade, que já é intensa, ganhou combustível extra com a possibilidade de ver um técnico de calibre mundial associado ao clube da Vila Belmiro. Especialistas em marketing esportivo destacaram a importância da fala de Zidane. Mesmo que não resulte em uma contratação, o episódio já trouxe visibilidade internacional para o Santos. O vídeo viralizou em plataformas digitais, alcançando milhões de visualizações em poucas horas, e colocou o nome do clube em evidência em países onde o futebol brasileiro raramente é pauta. Do ponto de vista esportivo, a possibilidade de Zidane treinar o Santos abre discussões sobre estilo de jogo e impacto técnico. O francês é conhecido por sua capacidade de gerir vestiários e por sua leitura tática refinada. Analistas imaginam como seria a adaptação de suas ideias ao futebol brasileiro e como o elenco atual poderia se transformar sob sua liderança. A torcida, por sua vez, não esconde a empolgação. Nas redes sociais, montagens e memes proliferaram, mostrando Zidane com a camisa alvinegra e até simulando entrevistas coletivas em Belo Horizonte. Esse movimento espontâneo reforça o poder da imaginação coletiva e mostra como o futebol é capaz de mobilizar emoções em escala massiva. Enquanto isso, jornalistas especializados em mercado da bola tentam apurar os bastidores. Há rumores de que empresários ligados ao treinador já receberam sondagens de clubes brasileiros, e o Santos aparece como um dos mais estruturados para receber um técnico desse porte. A questão financeira, claro, é complexa, mas não impossível diante do potencial de retorno que Zidane traria. O recado de Zidane também mexe com o cenário político do futebol brasileiro. A eventual chegada de um técnico desse calibre seria um golpe de autoridade contra rivais diretos, como o Flamengo e Palmeiras, que tradicionalmente dominam as grandes contratações. O Santos se posicionaria como protagonista absoluto, capaz de atrair o maior nome da última década no comando técnico. Há ainda o fator emocional. Zidane sempre demonstrou respeito pelo futebol sul-americano e já declarou em entrevistas que acompanha de perto o estilo vibrante das torcidas. O Santos, com sua massa apaixonada e estrutura moderna, poderia ser o palco ideal para esse tipo de experiência. O vídeo, nesse sentido, pode ser interpretado como um primeiro passo para materializar esse desejo. A repercussão internacional também não pode ser ignorada. Veículos estrangeiros repercutiram o episódio, destacando a força do futebol brasileiro em atrair estrelas. O Santos, ao ser citado por Zidane, ganhou visibilidade global e passou a ser observado com mais atenção. Esse tipo de exposição é valioso e pode abrir portas para parcerias comerciais e novos investimentos. O silêncio do treinador após o vídeo apenas aumentou a curiosidade. Zidane não voltou a comentar o assunto, deixando espaço para especulações. Essa ausência de esclarecimento mantém o público em estado de expectativa, aguardando novos capítulos da história. Cada aparição pública do francês agora é acompanhada com lupa, na esperança de mais pistas. Dentro do Santos, há quem veja o episódio como oportunidade única. A diretoria sabe que o mercado é competitivo e que grandes contratações exigem ousadia. O recado de Zidane pode ser interpretado como sinal verde para iniciar conversas mais concretas. A questão é se o clube terá coragem e condições de transformar o sonho em realidade. A relação entre Zidane e o Santos, até então inexistente, ganhou contornos de proximidade. O vídeo criou uma ponte simbólica entre o craque francês e o clube, e essa conexão pode ser explorada de diversas formas. Mesmo que não resulte em contratação imediata, abre espaço para futuras colaborações, eventos e campanhas conjuntas. O impacto na torcida adversária também merece destaque. Rivais do Santos reagiram com surpresa e, em alguns casos, preocupação. A possibilidade de ver Zidane no Peixe é vista como ameaça direta ao equilíbrio de forças no futebol brasileiro. Esse temor reforça a ideia de que o recado do francês não foi apenas uma brincadeira, mas um movimento estratégico. A imprensa esportiva segue acompanhando cada detalhe. Programas de televisão, rádios e portais dedicam espaço diário ao tema, alimentando a expectativa. O assunto se tornou pauta obrigatória e dificilmente sairá do radar enquanto não houver esclarecimento definitivo. O vídeo, nesse sentido,
cumpriu seu papel de gerar engajamento e manter o público ansioso. O futuro, por enquanto, permanece em aberto. O recado de Zidane pode ser apenas uma provocação, mas também pode ser o início de uma negociação histórica. O Santos, consciente da oportunidade, avalia seus próximos passos com cautela. A torcida, por sua vez, já sonha alto e imagina o craque francês em campo, liderando o time em conquistas memoráveis. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história recente do futebol brasileiro. Um simples vídeo foi capaz de mobilizar milhões, reacender sonhos e colocar o Santos no centro das atenções. Zidane, mais uma vez, mostrou que sua influência vai além das quatro linhas e que cada gesto seu pode mudar o rumo de uma temporada. A repercussão da revelação de Zinedine Zidane sobre o convite para treinar o Santos continua reverberando com força no cenário esportivo. O vídeo em que o francês comenta o episódio segue sendo compartilhado em diferentes plataformas digitais, e cada detalhe de sua fala é analisado como se fosse uma pista de um possível futuro. A curiosidade do público não diminui, e a expectativa em torno de novos desdobramentos mantém o assunto vivo e em destaque. Nas redes sociais, a mobilização dos torcedores santistas permanece intensa. Grupos organizados criaram campanhas virtuais pedindo que Zidane aceite o desafio de comandar o Peixe, e hashtags relacionadas ao episódio ainda figuram entre os tópicos mais comentados. Esse engajamento espontâneo mostra como a torcida está ávida por novidades e como a simples menção do nome do francês já foi suficiente para reacender o entusiasmo coletivo. A imprensa esportiva nacional continua dedicando espaço diário ao tema. Programas de televisão e rádios esportivas discutem não apenas a possibilidade de Zidane assumir o comando técnico, mas também o impacto que isso teria no futebol brasileiro. Analistas destacam que a chegada de um treinador desse calibre poderia elevar o nível competitivo da liga e atrair ainda mais atenção internacional. No ambiente internacional, a repercussão também não diminui. Portais esportivos da Europa e da América Latina seguem repercutindo a fala de Zidane, destacando a ousadia do Santos em tentar uma aproximação com um nome tão renomado. Essa cobertura amplia a visibilidade do clube e coloca o futebol brasileiro em evidência em mercados onde raramente é pauta. Entre os rivais, a reação foi marcada por surpresa e até certo desconforto. Torcedores de clubes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians reconheceram que a simples menção de Zidane ao Santos já representa uma vitória simbólica para o Peixe. Essa percepção reforça a rivalidade e aumenta a pressão para que o clube consiga transformar expectativa em realidade. Dentro do Santos, a repercussão foi recebida com entusiasmo. Jogadores e membros da comissão técnica destacaram a importância de ter o nome do clube associado a Zidane e demonstraram confiança de que isso pode abrir portas para novas oportunidades. Esse clima positivo no vestiário é essencial para criar sinergia e transformar expectativa em resultados concretos. Especialistas em marketing esportivo ressaltam que o episódio já trouxe benefícios concretos para o Santos. A viralização do vídeo ampliou a visibilidade do clube, atraindo a atenção de patrocinadores e investidores. Esse tipo de exposição é valioso, pois fortalece a marca e abre portas para novas oportunidades comerciais, consolidando o clube como protagonista também fora das quatro linhas. Torcedores mais jovens enxergaram na revelação uma oportunidade de viver um momento histórico, enquanto os mais experientes compararam o episódio a outras grandes movimentações do passado. Essa mistura de gerações fortalece o sentimento coletivo e cria uma narrativa que conecta presente e passado, reforçando a identidade do Santos como clube inovador e ousado. A repercussão também trouxe debates sobre o papel da torcida no futebol moderno. Muitos analistas destacaram que a mobilização santista é exemplo de como o apoio popular pode influenciar diretamente na motivação de dirigentes e na construção de projetos ambiciosos. Esse aspecto humano e emocional é cada vez mais valorizado em um esporte que não se resume apenas a números e estatísticas. Por fim, a repercussão da fala de Zidane consolidou-se como um dos episódios mais marcantes da temporada. O recado do francês conseguiu unir emoção, especulação e estratégia em uma única fala, mantendo o público em suspense e alimentando sonhos. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história como exemplo de como uma simples declaração pode mobilizar milhões e transformar o ambiente esportivo em palco de grandes expectativas. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias.
Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.